que eu troquei essa ideia, acho que foi, não lembro quem que teve aqui das últimas semanas, e aí eu toquei num assunto que é muito delicado na nossa cidade, no país como um todo, mas na nossa cidade principalmente. Como a gente tá aqui, a gente conhece mais as dores, né? Que é um problema dos alagamentos, cara. E a gente tem alagamentos no ponto central, a gente tem alagamentos na favela. Algum tempo atrás tivemos aí alguns deslizamentos de terras ali na Vila Cristina e tal. E assim, a gente sabe que quem são as pessoas que são mais afetadas com esses alagamentos são as pessoas de baixa renda, que estão nas favelas, que estão mais nas periferias, né? Mais afastados do centro. Mesmo o centro também alagando, quem mais se afeta com isso é o pobre que tá ali. Chega do trampo, não consegue nem descer da estação e pegar o ônibus dele e ir embora. Então, assim, qual que seria o papel da sua secretaria? Eu sei que isso também tem a Secretaria de Mobilidade, tem um monte de secretarias que trabalham nesse sentido, né? Serviços urbanos. Mas, assim, qual que é o papel da sua secretaria para ajudar a prefeitura ou os outros órgãos? Aí você pode até explicar se eu tiver... falando coisa que não tem a ver aqui, para lidar com esses problemas de enchente, que é um problema, podemos dizer que crônico da nossa cidade. Eu sei que a prefeita fez piscinão, ela tentou fazer algumas coisas nos últimos anos, mas a gente ainda continua sofrendo com esse problema. Juninho, infelizmente o problema de enchente é crônico na região metropolitana. Você pega a cidade de São Paulo, que é uma potência. Você viu o metrô? Sim. Que absurdo. É uma potência. E aí você vê a cidade de São Paulo todo ano com enchente nos mesmos lugares. O orçamento de São Paulo é muito maior. E eu não estou justificando que tem que ter enchente aqui porque São Paulo tem. Não, mas não é isso. Mas a gente tem que também entender o tamanho das coisas. Outro ponto que a gente acabou de falar, a questão da população colaborar. Se você olha dentro dos córregos, você olha nos bueiros, as pessoas não estão nem aí, jogam na rua. Então, cada um tem uma parcela de culpa. Lógico, as cidades da região metropolitana, isso eu te falo como geógrafo que sou, elas não foram projetadas, né, para isso, não foram planejadas. Então, o que aconteceu? As pessoas iam para o centro de São Paulo e aí, de repente, foram sendo jogadas para as regiões periféricas. Você pega o exemplo aqui da cidade Tiradentes, por exemplo. Dá 2 horas do centro de São Paulo, a Coab de São Paulo comprou lá várias fazendas na cidade Tiradentes, começou a construir, hoje é o maior complexo habitacional, 40 mil unidades. Começou a jogar o povo aqui. Então, você não planejou lazer, você não planejou drenagem, você não planejou cultura, você não planejou nada. Infraestrutura, e para você consertar isso, é terrível, cara. Como que você conserta isso? É um trabalho de anos, você tem que fazer um planejamento estratégico para você consertar isso. Então, o que a gente procura fazer? Primeiro, a gente tem um departamento de relações comunitárias que nós mandamos os nossos funcionários, que normalmente são pessoas que são conhecidas dentro da prefeitura. Tem o Preto, que foi candidato, que é jogador, tio Nelson, né? Mandar um abraço já para essa galera toda, Correinha também que tocou o departamento. Então são pessoas conhecidas na cidade. Por quê? Para fazer essa conversa dentro das favelas. Porque às vezes o morador de favela não tem coleta de lixo ali. Então às vezes tem ali na rua próxima, então ele joga dentro do rio. Aí ele vai embora, só que lá na frente ele enrosca, lá na tubulação, e aí você tem enchente. O problema do centro da cidade é um problema antigo, crônico, que não foi projetado, a drenagem ela não é bem feita ali, né? A gente tem trabalhado para resolver, bastante mesmo, tem alguns projetos aí para tentar resolver, tem o plano de macrodrenagem aqui da cidade também, uma das poucas cidades que tem, né? Isso facilita na obtenção de verbas. Estou trabalhando também em conjunto à Secretaria de Habitação e Favelas, o FMSAI, é o Fundo Municipal de Saneamento. Tá, que é um fundo 4% do valor do faturamento da Sabesp para vir para o município, para poder investir também nessas obras aí que você pode usar regularização fundiária, em microdrenagem, macrodrenagem, você pode usar em áreas de risco, você pode usar para várias coisas. Então, o grande problema, Juninho, acho que são alguns fatores. A ocupação desordenada, que a gente não quer culpar o munícipe só, o munícipe ele precisa morar e aí ele se vê na condição de muitas vezes invadir uma área, ou ele compra, como a gente falou agora há pouco aqui, sem saber como é que funciona, e ele acaba comprando, e o poder público deixou de fiscalizar. Hoje nós fiscalizamos, tá? Hoje sempre tem denúncia, alguma coisa, a gente vai lá e não deixa construir, porque às vezes o cara ele entra ali, constrói uma baita de uma casa, depois ele para derrubar é triste, é difícil. Então começou a construir, a gente procura já cessar, já parar ali, porque aí você evita o prejuízo dele e você evita que aquilo cresça. Então a gente recebe algumas denúncias, caminhamos para a GCM, para a guarda vai lá e já segura. É chato, mas é necessário, você precisa parar, senão eu tenho hoje 80 áreas de ocupação irregular ainda, senão eu vou ter daqui a pouco 100 e eu nunca vou resolver o problema. Talvez eu não resolva, mas se eu não plantar essa semente agora, o cara que daqui a
20 anos, não vai conseguir também, vai ficar para mais 20 e assim por diante. Então, acho que esse problema precisa a prefeitura sempre investir mais e ela tem feito, né? Estão buscando recursos até para isso, como eu falei do FMSAI, mas também a população colaborar bastante nisso, conversar antes de ocupar uma área, muitas vezes lotear essa área, procura a Secretaria de Habitação, procura o cartório para saber se aquela área é regular realmente, se pode comprar aquilo. Se tiver um contrato de compra e venda, só não compra, porque vai te dar problema lá na frente jurídico. Então, precisa ter informação à população. Então, acho que é importante, né, ter esse canal de informação à população do teu programa, é o que a gente procura fazer também, informar. Cara, interessante. E aí eu tenho até algumas perguntas que eu fui anotando aqui que vai subsidiando do assunto. Legal. Né? Aí, tipo, abre uma caixinha e a coisa vai escalando assim. Então, o papel da sua secretaria é basicamente a questão da regularização fundiária. Perfeito. Não tem... Por que eu tô fazendo isso aqui? Pra galera entender qual que é a sua posição. Porque senão a pessoa vai falar assim, caramba, mas o cara foi aí no podcast, falou que não falou nada, entendeu? Claro. Porque, assim, cada um tem uma responsabilidade, a sua secretaria não é ligada diretamente com tubulação, com esgoto, essas coisas, né? Isso. Você faz ali o meio de campo. A gente faz meio de campo, só pra você ter uma ideia, a prefeita instalou semana passada, no início dessas chuvas, o gabinete de crise. São várias secretarias, é um comitê gestor de várias secretarias, entre elas habitação, mas você tem segurança, que envolve a defesa civil, né, que está ligado à Secretaria de Segurança, você tem obra, você tem planejamento urbano, você tem... praticamente todas ligadas diretamente ali e até indiretamente, até administração, por exemplo. Você tem uma situação que você tem que contratar de emergência ali, você precisava licitar rápido, então a administração está lá. Então ela criou esse gabinete de crise. Então é importantíssimo para a gente, hoje mesmo estamos em reunião para tratar de algumas situações, mas só para você ter uma ideia, a Secretaria de Favelas em 2023, fevereiro, a gente conseguiu em tempo recorde criar a lei do auxílio moradia. Né? Isso é um valor de R$600. Para você ter uma ideia, hoje a cidade de São Paulo paga R$450. É um dos maiores, a gente sabe que não é o valor ideal, que você não vai alugar uma casa, dificilmente você vai alugar com R$600, mas é um aporte importante para a pessoa poder dar início lá e colocar mais R$300, R$400 e alugar uma casa. Para essas situações de emergência, hoje a gente paga mais de 170 auxílios por mês para as famílias, tá? Valor de até R$600. Então essas famílias, a gente interdita a casa quando está em risco, a Defesa Civil interdita, manda pra gente, eu faço uma triagem com a minha assistente social, e aí se estiver dentro dos critérios também, você não vai pagar o auxílio para uma pessoa que ganha R$10 mil, por exemplo, e que aí você deixa de pagar para o outro que ganha 1.000, né? Então, aí você faz os critérios de seleção do auxílio e você fornece. Hoje mesmo eu forneci para 6 famílias da cidade que tiveram as casas interditadas. Então, o valor é pago todo dia 10, cai na conta da pessoa e ela tem que prestar conta disso, porque é um dinheiro público, né? Trazer o contrato, trazer o recibo mensalmente, mas o auxílio moradia é o maior do Alto Tietê, você pode pesquisar, e é um dos maiores do estado. Tá? É importantíssimo. Ferraz nunca teve auxílio moradia, nunca teve, e é importante você ter para tirar as pessoas nesse momento de crise aí, porque a pessoa, para onde eu vou? É a pergunta que a pessoa se faz. Se você sair da sua casa hoje, você vai falar, para onde eu vou? Talvez você tenha sua mãe para morar, mas e a pessoa que não tem? Ela precisa alugar algum lugar, ter essa autonomia. Cara, você falou um ponto importante, que é a questão dos moradores jogarem lixo na rua. Cara, eu passo ali no Margarida ali, tem dia que dá desespero de ver o tanto de lixo que o pessoal joga ali na frente do Rossi, mano. Chega a ficar... terrível. Tem vezes que fica feio ali, cara, o negócio. E aí tem aquela questão da gente conscientizar os moradores, passar informação de não sujar e tal. Mas talvez não poderia ter um catatreco móvel da prefeitura que passa. Tem esse trabalho. Já, um ambiente para a pessoa descartar as coisas. As pessoas podem pedir, né, o treco. A questão do entulho ainda é muito difícil. Você pode levar até no ecoponto, tem o ecoponto também, o primeiro ecoponto da cidade, né, ali perto do Atacadão. Então é importante, é um lugar que você pode levar até o local. Você precisa de mais, você faz uma cidade que tem mais de 180 bairros, então você precisa de mais, aí, mais 10 aí talvez. A prefeita, ela colocou, acho que no plano de governo dela, mais alguns ecopontos, eu não sei precisar se são 4 ou 6, mas tem mais alguns aí previstos aí para a próxima gestão dela, para você justamente facilitar esse descarte. E o catatreco você pode solicitar nos serviços urbanos, né, ligar nos canais de comunicação da prefeitura, solicitar, lógico, dentro de um limite ali você consegue. O que não consegue é entulho, né, carregar entulho de construção, senão você acaba não vencendo, né, também a prefeitura não tem como, né, imagina, coletar o entulho de mais de 50, 60 mil residências aqui. Não existe, né, então eu também tenho que contratar uma caçamba. Então é importante isso, mas tem o ecoponto ali perto do Atacadão que já recebe esse tipo de material. E a questão da fiscalização? Você falou ali da questão da fiscalização para novas moradias, invasão, essas coisas.
Existe alguma questão. Acho que já é serviços urbanos também, né? Não, mas pode perguntar. Mas assim, existe uma questão de ter uma fiscalização mais intensa para quem joga lixo, entulho na rua, essas coisas? Ótima sua pergunta, tá? A gente Porque agora tem um monte de câmera de monitoramento também na isso cidade. que eu te falar. A gente tem um secretariado muito integrado, né, aqui. Uhum. Modéstia à parte, não é porque eu faço parte, mas falando de todos, é um secretariado muito qualificado, secretariado. Então, em alguns momentos a gente já multou, já abrimos boletim de ocorrência, porque é crime ambiental, você despejar entulho em via pública, e já a câmera já pegou, por exemplo, embaixo de viaduto jogando, já teve situações de a gente já armar para pegar o sujeito ali, mas é muito difícil, né? A câmera ela ajuda, mas é muito difícil você ter fiscal para acompanhar tudo isso. Então é um trabalho de formiguinha que você tem que fiscalizar, você tem que ter essas câmeras para subsidiar melhor. Essas áreas que o pessoal já joga, igual ali na frente do roça, a gente sabe que o pessoal joga entulho ali. Isso, às vezes semi-ambiental passa, tudo. Mas às vezes o que o cara faz? Joga à noite, por exemplo. Às vezes vem de outros municípios na região do Cambiri. O pessoal joga ali no meio da pista, praticamente, na região do Cambiri, com caminhões. E aí o que acontece? O meio ambiente já fez algumas ações lá, já até apreendeu caminhões. Né? Teve um caminhão que veio de Ipoá, pra você ter uma ideia, e jogou na nossa divisa. E aí ele teve o azar da viatura pegar ele naquele momento, e aí foi para a delegacia e vai responder por isso, né? Porque ainda mais sendo um caminhão. Não que seja correto o morador descartar, mas o morador ali é o CPF. Agora você pega um cara que tem uma empresa, um CNPJ, que ele recebe a descartar no aterro sanitário da forma correta e ele joga para a prefeitura fazer, aí precisa sofrer as consequências mesmo. É complicado.